Olá, eu sou a Camila e eu e meu grupo vamos apresentar hoje sobre o diagnóstico de endoparasitas fecais. O diagnóstico de endoparasitas fecais é uma ferramenta essencial para a prática veterinária, pois permite identificar precocemente verminoses e infecções de protozoários, garantindo um tratamento eficiente e o controle da disseminação, especialmente em locais com muitos animais, como em canis, gatis e em rebanhos. Esses parasitas podem causar sinais como anemia, diarreia com sangue, fraqueza e até a morte súbita em filhotes. Para isso são utilizados métodos como a sedimentação espontânea e a flotação, e no caso de ruminantes, a contagem de ovos por grama de fezes. Também é possível avaliar a função digestiva por meio do exame cropofuncional. A coleta correta das amostras é fundamental. Deve ser feita com frascos limpos e refrigerada em 2 a 8 graus Celsius. E em suspeitas como a giardia, realiza entre 3 dias alternados a coleta. Esse diagnóstico é essencial, não só para tratar, mas também para prevenir doenças, promovendo saúde animal, bem-estar e segurança sanitária. Olá, gente. Meu nome é Igor. Eu vou falar um pouco sobre os métodos. Vou começar pelo método de Barman-Moraes, que consiste em pesar 10 gramas de fezes. E essas fezes são colocadas no centro de uma peneira. E de forma alternativa, as fezes podem ser postas em uma camada dupla de gaze, que é dobrada para formar uma bolsa, e essa bolsa é fechada com um elástico ou barbante. E aí, então, a gente coloca um palito para coquetel, ou bastão sobre o elástico, ou barbante para suspender a bolsa no funil. Após isso, é necessário preencher lentamente o funil com água morna até que as fezes estejam imersas. Daí depois, a gente deixar o aparelho à temperatura ambiente durante a noite, período durante o qual as larvas irão migrar para fora das fezes e através da peneira para sedimentarem no colo do funil. Após isso, liberar o grampo da borracha e coletar a água no colo do funil para exame microscópico. E aí sim, a gente vai examinar o sedimento retirado alguns milímetros e deixando sedimentar por mais 30 minutos. Como também uma forma alternativa, 5 a 10 ml podem ser retirados, colocados em um tubo de centrifugação e centrifugados a 1500 RPM por minuto, por 2 minutos no caso aqui. Depois, sifonar o sobrenadatante e transferir o sedimento para uma lâmina de microscópio. As gotas sobre a lâmina podem ser examinadas sem uma lamínula para avaliar a presença de larvas móveis. Já no método de flutuação, a coleta se trata de uma coleta de amostra de fezes, podem ser frescas, idealmente no mesmo dia. E aí, nós vamos diluir as fezes em solução de flutuação. Por exemplo, uma solução de açúcar ou sulfato de zinco, com densidade adequada. Após isso, vamos fazer a filtração da mistura para remover resíduos grosseiros. Após isso, a centrifugação da amostra em tubo cônico. E após a centrifugação, uma lâmina de microscopia é colocada sobre a superfície da solução no tubo. E alguns minutos depois, retira-se a lâmina e observa-se ao microscópio. É mais comumente utilizado para identificar alguns ovos leves, há exemplos da toxocara e do ancilostoma. Mas também é possível que a gente identifique cistos de protozoários, como a giardia, a isospora, por exemplo. Falar um pouquinho sobre o método de Gordon, que é o exame de OPG, que é o ovos por grama. Ele é utilizado para quantificar a carga parasitária em ruminantes. Ele permite identificar o número de ovos por grama de fezes, o que é essencial para avaliar o nível de infestação e orientar o tratamento. Primeiro, é feita a coleta das fezes, de preferência diretamente do reto do animal, para evitar contaminações. Em seguida, pesa-se uma quantidade exata de fezes, geralmente 3 gramas. Essas fezes são diluídas em uma solução de flutuação, como uma solução saturada de sal e açúcar, completando o volume padrão de normalmente 42 ml. Depois disso, a mistura é homogeneizada e filtrada para retirar as partículas maiores. Uma amostra dessa solução é então transferida para uma câmara de contagem, como de McAllister. Após alguns minutos de repouso, a câmara é observada ao microscópio, onde os ovos são contados por fim. Esse número é multiplicado por um fator específico para se obter a quantidade de ovos por grama de fezes, ou seja, o valor do APG.
Olá, meu nome é Luana Vilela e eu irei falar sobre os prós e contras do diagnóstico de endoparasitas fecais. Bom, o diagnóstico de endoparasitas fecais tem várias vantagens, por ser um método não invasivo, simples, indolor e de baixo custo, e amplamente utilizado em serviços de saúde pública e, além disso, permite a detecção direta de estruturas parasitárias, como os ovos, citos, larvas, e também auxiliando na seleção de tratamentos adequados no controle epidemiológico das doenças parasitárias. Entretanto, a parasitologia fecal também tem as limitações específicas. A eliminação transparente de parasitas pode produzir resultados falsos negativos, tornando necessária a coleta de várias amostras em dias alternados para aumentar a sensibilidade diagnóstica. Um fator limitante é a possibilidade do parasita não estar presente nas fezes, como no caso de infecções extraintestinais, além da dependência da técnica utilizada e da experiência do analista. Por fim, dependendo da metodologia experimental empregada, esse processo pode ser relativamente demorado. Olá, eu sou a Luana Santos e eu vou estar falando sobre alguns exemplos em casos clínicos para demonstrar a importância do diagnóstico de endoparasitas fecais. Começando pelo caso do Joca, um cão macho SRD de 2 anos, com vacinação e vermifugação incompletas. Seu tutor começou a notar há uma semana diarreia fétida e pastosa. Apesar disso, Joca continuava com um bom apetite. Ainda assim, tinha uma leve perda de peso. Com isso, seu tutor o levou ao veterinário, que, durante o exame físico, pôde notar que o animal estava alerta e com bom estado corporal, além de mucosas narmocoradas, juntamente com a auscultação abdominal normal, e não apresentou nenhum sinal de dor ou distensão abdominal significativas durante a palpação. Mas ainda assim, apresentava uma leve desidratação. Após essa avaliação, e levando em conta os sinais relatados pelo tutor, foram levantadas as possibilidades de cocciose, giardia ou alguma outra verminose não especificada. Com isso, o veterinário solicitou um exame parasitológico de flutuação, juntamente com coloração específica por Ziel-Nielsen, para facilitar a diferenciação entre giardia e coccídeos. Além disso, para que o resultado fosse o mais verídico possível, o veterinário solicitou que 3 amostras fossem coletadas em dias alternados para a avaliação. Posterior à realização do exame, foi confirmada a presença de cistos de giardia pelo teste de flutuação. E, com esse diagnóstico, Joca pode ser tratado e vermifugado de maneira correta para continuar sua vida de maneira normal. Ruminantes e animais de produção também podem ser acometidos por endoparasitas. Este caso acontece em uma fazenda de leite, quando foi notado por um dos funcionários que uma das bezerras de 2 meses estava com as fezes líquidas, prostrada e com atraso em seu desenvolvimento com relação aos outros animais do lote. Juntamente a isso, algumas das outras bezerras também apresentavam esses mesmos sinais. Ao saber disso, o proprietário chamou um veterinário para a avaliação da bezerra. E o profissional pôde notar que essa estava com os pelos arrepiados, magra, com mucosas pálidas e uma desidratação moderada. Com o decorrer da avaliação clínica, o veterinário pôde confirmar que a bezerra tinha respostas lentas a estímulos, além de estar com frequência respiratória e cardíaca levemente elevadas, juntamente com temperatura aumentada e uma desidratação moderada. Além disso, o veterinário notou as fezes líquidas e com odor fétido da bezerra, mas sem sangue visível. Ao realizar a palpação abdominal, esse pôde notar que o animal apresentava uma sensibilidade na região ventral. Tendo isso em mente, o veterinário pôde pensar em algumas hipóteses como a himéria, estrongiloides papilosos, diarreia nutricional ou por erro de manejo. Por isso, este solicitou um exame parasitológico, para conseguir um diagnóstico certeiro. Com isso, foi coletada uma amostra de fezes frescas para ser realizado o exame com o método de Baerman, ou seja, pesquisa de larvas, além da contagem de ovos pela câmara de McMaster.
Enquanto os exames eram realizados, foi feita uma avaliação das condições sanitárias da criação e da fonte de água, além da dieta das bezerras. Juntamente a isso, foi iniciada a fluidoterapia na bezerra enquanto aguardavam os resultados. Assim que confirmada a presença de ovos de estrongiloides papilosos pelos exames, o veterinário orientou o proprietário com o tratamento correto para a bezerra, além das orientações para a manutenção do ambiente em que essas ficavam, juntamente com uma revisão de sua dieta. É isso, muito obrigada pela atenção.